Bom dia a todos, sou o pastor Linaldo e estamos aqui mais uma manhã no Café com Deus. Queremos dar continuidade à nossa temática e trazendo hoje com vocês a reflexão. Vamos lá então. Quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, não é? Recebe o Espírito Santo. E quando recebe o Espírito Santo, este vem e dá a esse indivíduo, não é, o poder para suportar o sofrimento. E este poder aqui, traduzido pelas Escrituras, vem no sentido de uma capacidade, não é? E eu quero meditar convosco hoje sobre este assunto, não é? Falar um pouquinho sobre o sofrimento cristão, o que vem a ser esse tipo de sofrimento e como o Espírito Santo ele vem e dá uma capacitação, não é? Um revestimento sobre esse cristão para que ele possa suportar esse sofrimento, não é? E o que falar sobre o sofrimento? Quando nós olhamos sobre esse conceito, não é? O homem ele sofre de algumas calamidades. Quando olhamos sobre este âmbito, né, sobre o sofrimento, vemos que o homem sofre de algumas calamidades físicas que resultam de alguma maldição. Por exemplo, tempestades, secas, calor, frio, guerras, doenças, não é? Um tipo de sofrimento. Quando olhamos para o livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículos 14 e 19, nós vamos observar de que o pecado foi a causa, não é? Ou que trouxe esse sofrimento ou sofrimentos à humanidade. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por um tipo desse sofrimento, pela qual nós colocamos aqui e temos muitos exemplos nas Sagradas Escrituras. Mas quando nós observamos e vemos de que mesmo no sofrimento, mesmo sendo causado por causa do pecado, não é? E uma maldição pela qual houve, se você ler ali em Gênesis, o texto que nós citamos, não é? Trouxe um sofrimento, não é? Um tipo de maldição à humanidade. Nós vamos observar que mesmo esse sofrimento, o nosso Deus, ele usa, né, para desenvolver em nós, né, a fé, a humildade, a paciência e outras virtudes. Então, quando estamos na orientação e na direção do Espírito Santo, mesmo que Deus nos permita passar por um tipo de sofrimento, né, e todos nós, se um dia não passamos, vamos passar por um tipo dessas calamidades que nós citamos aqui, nós vamos observar que aquele que está com Cristo e em Cristo, não é? O nosso Deus, ele nos dá este poder, e esse tipo de poder para suportar o sofrimento é como uma capacitação na perseguição, no sofrimento, para que possamos resistir, isso mesmo, para que possamos resistir e permanecer firmes. Quando nós olhamos para a figura e para a pessoa de Cristo em seu ministério, você sabia que ele também passou por um tipo de sofrimento? Ele sofreu, ele padeceu, não é? E quando nós olhamos para esse contexto, observamos um texto bíblico, eu quero meditar com vocês, na carta aos Efésios, primeiro, né? Vamos lá para Efésios, capítulo 3, versículo 16, do Gênesis 3, 14 e 19, você vai ler aí na sua casa. Agora, conosco aqui, juntos, nós vamos ler em Efésios 3 e 16 e 2 Timóteo 1, 7 e 8. Eu vou ler primeiro a carta ao Timóteo, ok? Vamos lá. Diz assim:
Timóteo dizendo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Observe bem, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, observe que aqui em Timóteo, né, há uma citação ao retrato, ao ministério pela qual ele estava passando, né? E esse sofrimento ele vem justamente sendo usado por Deus para desenvolver, né, a fé, a humildade, a perseverança, a paciência, dentre outras virtudes, e aqui, nesse caso específico, por amor ao Evangelho. Quando nós olhamos essa mesma referência, nós vamos ver de que cada cristão passa também por um tipo de sofrimento e se assemelha, né, ao sofrimento que Cristo lhe padeceu. Em Filipenses capítulo 3 e versículo de número 10, vamos meditar nesse texto. Filipenses capítulo 3 e versículo 10 nos diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Aí está retratando o sofrimento de Cristo e também ao sofrimento que cada cristão, muitas das vezes, ele passa por amor ao Evangelho e também em ligação à sua salvação. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, observe bem essas referências, né, pela qual trazem para nós, né, um tipo de sofrimento, ou seja, um objetivo específico da parte do Senhor, um propósito específico da parte do Senhor, que mesmo esse sofrimento, trazendo dor, trazendo uma certa agonia e tristeza, Deus usa esse sofrimento para nos mostrar também que temos a capacidade de suportar, de resistir, não é? Isso é dado também, claro, por intermédio do Espírito Santo. Somente Ele pode produzir isso em nós, né? Em nossas vidas. Então, quando nós caminhamos agora para o final, quando nós olhamos para essa temática e vemos de que a importância de sermos direcionados e guiados pelo Espírito Santo. Talvez você esteja passando por um tipo de sofrimento hoje, com você, com a sua família, não é? Ou alguém que está em sua volta. Tenha certeza, não é, de que nesse momento de sofrimento o Espírito Santo dá este poder. Então esse poder é um tipo de capacidade, não é? É como se o Espírito Santo pudesse, no momento onde você não tem força, ele lhes dá força, não é? Lhe dá habilidades também, não é? Recursos e autoridade que é concedida pelo Espírito Santo para que você possa resistir, ok? Para finalizar então, outro texto que nós citamos, carta aos Efésios, capítulo 3 e versículo de número 16. Bem pertinho, só voltar aí uma carta aos Efésios, capítulo 3 e versículo 16, e aí finalizamos a nossa manhã agora no Café com Deus. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Observe esse mesmo poder, não é? Mediante o seu Espírito no homem interior. Então, deixo-vos esta palavra, né, para que o poder de Deus, por intermédio do Espírito Santo, esteja presente na sua vida. E assim como também em Efésios, sejamos fortalecidos por esse Espírito Santo, para que possamos resistir e possamos receber de Deus a cada dia, por intermédio do Espírito Santo, esse poder, essa capacidade, essa força, não é? Para que possamos resistir
e, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo por intermédio das nossas vidas. Que Deus abençoe, curva a sua cabeça, estaremos orando por você. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos nesta manhã, Senhor, pois o Senhor não nos isenta de passar pelo sofrimento, pela dor, pela calamidade, Senhor, mas o Senhor nos dá poder, nos dá capacidade de resistir, para que naquele grande dia, Senhor, possamos nos apresentar diante de Ti. Assim como o Senhor padeceu, assim como o Senhor sofreu, mas também resistiu. Que possamos resistir e permanecer por amor do Teu nome. Venha nos capacitar a cada dia e nos orientar também, para que não percamos esta esperança em nosso coração, mas que o nosso homem interior se renove a cada dia na Tua presença, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar conosco no Café com Deus, com o pastor Elinaldo. E amanhã estaremos aqui novamente meditando em mais uma reflexão em cima dessa temática. Deus abençoe e tenha um bom dia a todos. Opa!